Oi pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo para mostrar para vocês uma ferramenta computacional legal, interessante, que nos vai permitir graficar campos vetoriais, curvas paramétricas e mais para frente outras construções geométricas, gráficas importantes em cálculo 3. Tá? Então, vamos lá. O nome dessa ferramenta é CalcPlot 3D. Então, basta você dar um Google com esse nome, CalcPlot 3D, e você vai encontrar vários links. Vai lá no primeiro desses links e você vai encontrar essa interface. Essa interface, o que estamos vendo aqui, é o gráfico dessa função de duas variáveis. Você pode até manipular o gráfico, pode mudar o domínio que está interessado, o tamanho dessa malha, mas nos nossos propósitos para cálculo 3 não estamos interessados nessa função de duas variáveis. Então, vamos deletar essa função. A gente está interessado, por exemplo, em um campo vetorial. Então vamos graficar um campo vetorial no plano, inicialmente. Para isso eu vou pedir para restringir nossa vista para duas dimensões. E vamos graficar esse campo vetorial. A primeira componente do campo vetorial é x menos xy, a segunda é x menos y. E o que aparece quando eu deixo essa representação para vários pontos são graficados o vetorzinho correspondente a esse campo vetorial. Veja que está aparecendo a direção e a magnitude do vetor. Em alguns casos, talvez seja interessante só ter o gráfico da direção e não da magnitude. Então eu posso pedir para mostrar com um tamanho fixo de comprimento, e aqui só fica evidente a direção do vetor. Mas se você faz questão de ver a magnitude do vetor também, então você pode voltar. É possível fazer um campo de direções em 3 dimensões também. Então, por exemplo, a terceira componente do meu campo talvez seja uma coisa como essa daqui, x, y, z, talvez seja um campo vetorial em R3. Aí já não preciso botar só a minha restrição. E como veja que aqui inicialmente só tinha um vetorzinho no eixo z, vou acrescentar mais vetores ao longo do eixo z. E agora sim. Claro, isso aqui visualmente talvez seja um pouco confuso, mas o que está fazendo é uma série de pontinhos no espaço está associando os vetorzinhos correspondentes a esse campo vetorial. Okay? Bom, então, essa ferramenta é legal para usar para representar campos vetoriais. É claro que quando fica restrito ao plano, talvez seja um pouco mais fácil de visualizar. Muito bem. Então, deixa eu limpar a situação. A outra coisa que eu queria mostrar para vocês dessa ferramenta é que ela pode ser usada para curvas paramétricas. Então, vamos lá. Vamos ilustrar uma curva paramétrica, uma curva no espaço. Ok, vamos inicialmente restringir nossa visualização para 2D. E veja que aqui aparecem os espaços para você pôr as equações paramétricas das coordenadas x, y e z, se estivéssemos numa curva em dimensão 3, no espaço 3, no espaço R3. Mas vamos inicialmente com essa. X cosseno de t, y seno de t. Qual é a curva que corresponde a essa parametrização? Bom, a curva exata vai depender do intervalo do parâmetro. Se a gente faz aquela tradicional parametrização, entre 0 e 2π, x cosseno, y seno, bom, a gente sabe o que acontece. Aparece uma circunferência. Uma coisa que é legal dessa ferramenta, desse cálculo 3D, é que te permite graficar ponto a ponto, lentamente, a curva. Então, deixa eu pedir para ela me mostrar o pontinho, traçar o pontinho associado com essas coordenadas. Veja que eu posso ir mostrando como quando o t vai variando, veja que o t vai variando, o pontinho vai se mexendo ao longo da curva. Então, vamos parar por aqui, mais ou menos, a gente sabe qual é esse valor, é π sobre 2, que é justamente t igual a π sobre 2, veja, aqui.
quando t igual a π, veja, t igual a π, e aí por diante, quando t igual a 3π sobre 2, quando t igual a 2π. Ou se você quiser ver todo o processo, você vê todo numa animação automática. Dá para brincar mudando, então, o intervalo de parametrização e ver o que acontece. Por exemplo, se eu faço de 0 a π, ele só me dá um pedacinho dessa circunferência. E a gente consiga ver como é que essa curva é construída. Okay? Muito bem. Mas vamos tentar fazer para 3 dimensões. Veja que a curva que vou graficar, então, é x cosseno de t, y seno de t, z igual a 0,1t. E vamos deixar que o parâmetro t varie entre 0 e 10. Qual é a curva que vai aparecer? Vocês sabem? X cosseno, y seno, z igual a 0,1t. Vamos ver? Veja que estou vendo ainda em 2D. Então está se comportando como uma circunferência. Vamos ver o que acontece em 3D. É essa curvinha que está aqui. Vamos ver a parametrização desde o começo. O primeiro valor está aqui, nesse pontinho. E à medida que o t vai variando, as coordenadas x e y se comportam ainda como uma circunferência. Tanto é que se olhasse delas por cima, continuaria vendo a circunferência. Mas como a variável z está mudando, então veja que ela vai aumentando. Se eu boto um intervalo maior, então, de fato, aparece uma espiral maior. Okay? Bom, então você pode brincar com essas curvas paramétricas aqui, fazer alguns experimentos, sei lá, por exemplo, por uma coisa como essa, e aqui menos t, talvez, e ver qual é o tipo de curvas que dá. Essa aqui saiu do meu esquema. Vamos por um valor um pouquinho menor para graficar. Talvez eu precise ver minha curva para lá, para ver o que ela está fazendo. Então é possível brincar com essas diferentes parametrizações e você ver diferentes visualizações. Okay? Bom, uma coisa que é interessante, deixa eu voltar a esse exemplo que é fácil de graficar, que a gente conhece. Mais uma vez. Deixa eu pôr um valor um pouquinho maior para a gente ver toda aqui vamos ver direitinho. Aqui, x, y, c. Uma coisa que é legal dessa ferramenta é que te permite graficar também os vetores associados. Quais são esses vetores? O vetor velocidade, o vetor aceleração, quando essa coisa é, como nesse caso, uma curva no espaço. Então veja que eu posso pedir para graficar, além do ponto, graficar o vetor posição, a setinha que vai construindo a curva. Posso pedir para graficar a velocidade, o vetorzinho tangente à curva naquele ponto da posição. E se estivesse interessado, também poderia pedir para mostrar o vetor aceleração. Bom, pessoal, então, como vocês veem, é uma ferramenta legal, vale a pena explorar um pouco. Vocês podem brincar um pouco com isso. E mais para frente, aparecerão outras coisas interessantes, como superfícies paramétricas, que aparecem aqui também. Então, peguem essa ferramenta. Funciona também no celular, é claro que é mais difícil para mexer com essas coisinhas pequenas aqui, mas funciona. Tente mexer e qualquer dúvida, mande uma mensagem, deixe um comentário. Se vocês querem que eu tente fazer algum vídeo de algum tema específico, manda uma sugestão ali, tá, pessoal? Então, é isso, pessoal. Aproveitem aí o tempo para terminar tem tempo ainda de fazer a peça. Vamos lá, pessoal. Bons estudos. Antes de fechar, deixa eu dar o crédito ao pessoal que é o responsável por essa aplicação. Tá? Deixa eu dar esse crédito para eles. Então, da ferramenta. Pessoal da universidade
universidade nos Estados Unidos que tem um projeto sobre explorar cálculo multivariado. Essa universidade, Marlborough Community College. Tá? Então, se vocês entram na página deles, tem versões anteriores, tem alguma que funciona direto no computador. Essa que a gente estava usando é a mais recente, é essa daqui, que funciona bem no telefone, no tablet, funciona bem no Chrome, como foi aqui, que foi a versão que eu usei aqui. Bom, então tá bom, pessoal. Por enquanto é isso. Bons estudos. Até mais.